E o que vamos ver no vídeo de hoje são as condutas que a gente deve vigiar, baseados no Salmo 14. Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, onde eu compartilho com você aquilo que eu aprendo de Jesus na minha caminhada com ele. E dando continuidade hoje à nossa série de Salmos, vamos ao Salmo número 15. Mas antes de dar início à nossa meditação de hoje, já curta esse vídeo para que o YouTube entregue esse vídeo para mais pessoas. E se inscreva aqui nesse canal, caso você ainda não seja inscrito. E comenta aqui para mim aquilo que o Senhor falar com você através desse vídeo. Sem mais delongas, vamos ao vídeo de hoje. Como é um salmo menor, eu vou ler ele inteiro aqui e depois eu trago os pontos que eu grifei enquanto eu meditava nesse texto. Salmo número 15, Salmo davídico. Versículo 1. Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo? Que de coração fala a verdade e não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo, que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem o Senhor. Que mantém a sua palavra mesmo quando sai prejudicado, que não empresta o seu dinheiro visando algum lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede nunca será abalado. Já podemos observar que Davi está descrevendo a conduta e o comportamento de uma pessoa que seria digna de habitar no santuário do Senhor 24 horas por dia. Existem vários caminhos que a gente pode seguir aqui, e um caminho que o Senhor me levou foi o da autoanálise. Na hora que eu li o texto pela primeira vez, eu falei, já sei o que o Senhor quer falar. E o que vamos ver no vídeo de hoje são as condutas que a gente deve vigiar, baseados no Salmo 14. Eu tive essa ideia por causa da Santa Ceia, porque quando a gente toma a Santa Ceia, a gente celebra aquilo que Cristo fez por nós, a gente relembra, a gente faz um memorial, mas também, antes de tomar a Santa Ceia, sempre vem uma palavra de autoanálise, antes da gente tomar a Santa Ceia, para que a gente não tome ela indignamente. E já que o Salmo 14 traz a conduta de alguém que poderia habitar no santuário do Senhor por 24 horas, sem nenhum problema, digamos assim, me veio essa ideia de fazer uma autoanálise. Eu não peguei todas aqui, eu peguei só duas, que a gente vai analisar hoje, mas eu sei que se a gente for cada vez mais fundo, tem muito mais ali que a gente pode retirar desse texto, porque é um texto muito rico. Eu acho válido ressaltar aqui que isso não é para trazer uma condenação para nós mesmos, e sim um pensamento para a gente refletir sobre as nossas atitudes. Já que com o sacrifício que Cristo fez, ele nos deu o acesso a estar na presença do Pai por praticamente 24 horas do dia. Então não estamos só na presença quando entramos no culto ou quando vamos numa vigília, mas sim todos os dias da nossa vida. Então eu acho válido ressaltar isso aqui. E o primeiro ponto que eu queria trazer é: seja justo. O versículo base do Salmo é o número 2. Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade. E o próximo texto base é Mateus 7, versículo 1 e 2. O julgamento ao próximo. Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Nesse texto aqui, eu quero focar na parte da régua, que usamos para medir os outros e a nós mesmos. Dentro de nós temos duas réguas, vamos imaginar assim. E uma usamos para medir o nosso próximo, e outra usamos para medir a nós mesmos. E eu vou citar duas situações aqui que elas beiram ao extremo, mas é só uma ideia para que a gente consiga refletir sobre o assunto. A primeira delas é quando usamos a nossa régua para medir a nós mesmos, só que essa régua está desproporcional. Então, colocamos a nossa régua lá no alto e somos muito duros com a gente mesmo. E nessa situação, acabamos sendo injustos com a gente mesmo. A gente não enxerga as nossas qualidades, a gente não enxerga nada de bom em nós, a gente só enxerga aquilo que é ruim. Aquilo que nos leva a colocar a gente para baixo, naquele lugar de sou o pior dos pecadores, mas não é esse sentido, tá? De entender, poxa vida,
eu sou um pecador, não é esse sentido. Você se coloca tanto para baixo que ninguém te tira, mas nem a morte de Cristo na cruz te levanta daquele lugar. Você que se coloca no lugar de condenação eterna, porque a sua régua é muito alta. Você acaba sendo muito duro com você mesmo e sendo injusto consigo mesmo. E entra aqui mais duas situações hipotéticas que podem acontecer. É que quando vamos medir o outro, o nosso próximo, ou a gente acaba sendo injusto com ele também e a gente acaba sendo muito duro, ou pegamos muito leve com a outra pessoa e não pegamos tão leve com a gente mesmo. Então, existem essas duas opções. Eu ajo igual eu ajo comigo, ou eu acabo sendo mais gentil, mais paciente com a outra pessoa. E isso sim acontece na vida real. Essas duas hipóteses eu já vi acontecendo na minha própria vida. Então, eu estou falando aqui de experiências que eu já passei. E eu tô aqui para dizer que essa medida não é justa. Não é justa com você, não é justa com o próximo. Então, precisamos equilibrar, né? O Senhor, graças a Deus, nos deu um espírito de equilíbrio. Precisamos equilibrar essa régua que existe dentro de nós. E também existe o oposto, a pessoa pega leve com ela mesma, ela é bem paciente consigo mesma. Não, tudo bem, eu errei, tá tranquilo, pedir perdão a Deus, tá, eu vou prosseguir. Mas quando o outro erra, acabou. Para ela não tem mais salvação, para ela não tem mais jeito. Então existe esses dois contrapontos muito fortes. E aqui a Bíblia ele dá um exemplo também, que depois se você continuar lendo, ele fala do irmão que enxerga o cisco no olho do outro, mas não enxerga a viga no seu próprio olho. Então, ele tá pegando mais leve consigo mesmo e acaba pegando mais pesado com o outro irmão. Isso é uma situação que a própria Bíblia pontua que realmente acontece. Mas os outros extremos que eu trouxe aqui também acontecem e a gente tem que vigiar muito para que isso não aconteça com a gente. Aqui no meu caderno, na hora que eu estava escrevendo, eu separei por opções, né? Mas aqui falando com vocês, eu falei tudo de uma vez. Então vamos separar. A primeira opção é: você pega muito pesado consigo mesmo e acaba se colocando no lugar de eterna condenação, onde nem a morte de cruz pode te salvar disso. Você é tão pecador que nem a graça de Jesus te alcança, porque você só enxerga os seus defeitos, as suas falhas e acaba sendo muito duro consigo mesmo. Nesses casos, pratique a autocompaixão consigo mesmo, entenda a morte de cruz e peça muito a Deus para que ele retire essa culpa de você para que você possa avançar, para que você possa prosseguir. Imagine Paulo trazendo as lembranças daquilo tudo que ele fez de ruim e não se permitindo prosseguir por causa de tudo aquilo que ele fez. Não, ele entendeu a morte de Cristo na cruz, ele entendeu que ele fez foi errado sim, mas ele continuou, ele propagou o evangelho até onde o Senhor mandou ele ir, e nessa ele não deixou com que o seu passado o paralisasse. Eis que tudo se fez novo. Eu até peguei o versículo aqui para ler para vocês. É 2 Coríntios, versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Imagina se Paulo fizesse isso consigo mesmo. Ele não ia chegar aonde ele chegou, aonde ele precisava ir propagar o evangelho por causa do seu passado. E a outra situação que eu citei foi da gente pegar leve com a gente mesmo e acabar pegando mais pesado com a outra pessoa. Um texto que eu achei aqui, que me veio à memória agora, é Efésios 4, versículo 2. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito, vínculo da paz. Uma das coisas que eu lembrei também foi que a gente tem que exortar em amor as pessoas, a gente tem que ser paciente. É claro, a gente não vai passar pano pro pecado, não é sobre isso. Mas sim, não cavucar até colocar aquela pessoa no fundo do poço, e sim conseguir levantar ela, tirar ela daquele lugar. Então, praticar a autocompaixão com o próximo, a paciência, o domínio próprio, todos os frutos do Espírito Santo, tanto com você mesmo quanto com a outra pessoa, para que a gente tenha um equilíbrio dentro de nós. Amém? A gente não consegue isso sem o Espírito Santo.
Então, busque o Espírito. O próximo assunto que iremos abordar aqui é o finalzinho do versículo 4, que diz assim: que mantenha sua palavra mesmo quando sai prejudicado. Eu lembrei de uma história também, mas antes disso eu vou ler o texto base que eu me baseei aqui, e também está lá no Sermão do Monte. É Mateus 5, versículo 37, que diz: seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Que aqui ele está falando sobre não jurar de jeito nenhum, porque provavelmente a gente não vai conseguir cumprir o nosso juramento. Então não jure de jeito nenhum, não jure por isso, não jure por aquilo. Mas aqui está dizendo que mantenha a sua palavra mesmo que você saia prejudicado. E a história que eu lembrei foi de uma pessoa que se precipitou a falar algo e que sentiu na pele na hora que falou e na hora que viu que já tinha dado tudo errado, acabou tendo que cumprir, infelizmente, aquilo que disse que ia fazer. E essa pessoa foi Herodes, que no dia do seu aniversário fez uma promessa, fez um juramento diante de todos, que ele daria à filha de Herodias tudo o que ela pedisse. E nessa, a menina foi influenciada pela sua mãe a pedir a cabeça de João Batista, porque os dois estavam tendo um caso e João Batista foi lá para exortá-lo, falar que ele não estava fazendo o que era correto. Então, ele acabou prendendo João Batista na prisão por causa disso. E nessa situação, Herodias viu uma oportunidade de acabar com a vida de João Batista. E diante de todos, o texto diz que ele ficou aflito por causa dessa situação. Mas como ele já tinha feito o juramento, ele não podia quebrar. E ele mandou que fizessem o que foi feito com João Batista, né? Deciparam a cabeça dele. E essa cabeça foi entregue para a filha, que a filha entregou para a mãe, Herodias. E essa foi uma história muito trágica que o Senhor me lembrou, para que a gente vigie e tome muito cuidado com as promessas que a gente faz, com os juramentos que a gente faz. E é claro, essa é uma situação bem extrema, mas se a gente não tomar cuidado também, a gente pode chegar no extremo, sem que a gente veja. Então, gente, para que esse vídeo não fique muito longo, eu escolhi só essas duas. Sejam justos e mantenham a sua palavra. Se o sim for sim, seja sim. Se o não for não, que seja não. Mas agora chegamos ao fim de mais um vídeo. Dá para fazer uma segunda parte desse vídeo, caso vocês queiram. Então, comenta aqui embaixo para eu saber. E não se esqueçam de curtir esse vídeo, se inscrever nesse canal, caso você ainda não seja inscrito, e comenta aqui pra mim aquilo que o Senhor falou no seu coração através desse vídeo. Muito obrigada por ter assistido até aqui, eu te vejo aqui no próximo vídeo, Deus abençoe, até a próxima.